Muito bem, 7h59, 7h59, esta é a sua Rádio Coração FM, o programa Manhã Viva. E hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de julho, iniciando este novo mês, já iniciando com frio, né? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos tratar na área da saúde. Hoje tenho a satisfação de receber aqui o psiquiatra Bruno, e ele vem falar sobre uma situação bem complicada, não menos problemático como a pandemia que a gente está vivenciando aqui, porque esta doença também mata, né? Não só mata, como traz um sofrimento enorme às pessoas. E ele vai trazer estas orientações aos nossos ouvintes. Vamos para o momento Prevenção e Saúde. Manhã Viva. Você ouve agora no programa Manhã Viva Prevenção e Saúde. Prevenção e Saúde. Profissionais de diversas áreas da medicina trarão até você a orientação, prevenção e tratamento de diversas doenças físicas e mentais, prestando um grande serviço de saúde pública para a nossa região. No ar, Prevenção e Saúde. Prevenção e Saúde, 8 horas em ponto no Mato Grosso do Sul. Como havia dito, tenho a satisfação de receber hoje aqui o psiquiatra Bruno Aracaki. Ele vai falar um pouquinho pra gente, né? Nós estamos vivendo aí esta pandemia global, né? O Covid-19, mas também tem outro tipo de pandemia que a gente pode dizer é da saúde mental da população. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo na Rádio Coração. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Alcemir, dona Osair. Nós que agradecemos, ainda mais que esse assunto é tão importante, e a gente percebe que diante de situações como essa, elas tendem a se agravar. As pessoas ficam dentro de casa, às vezes se atiram aos meios de comunicação, ouve muita coisa, e o ser humano já tem essa tendência de gostar das coisas que não são tão boas, né? Uhum. E isso vai afetando. Doutor, qual é o impacto? Traga para nós essa informação da pandemia na saúde mental da população, doutor. Pois é, Alcemir. Na verdade, os impactos eles são vários, né? Essa doença ela tem afetado as pessoas de forma muito individual. Então não teria como a gente falar sobre tudo aquilo que está acontecendo na saúde mental das pessoas. Mas vou falar sobre algumas principais que têm afetado a todos, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, tá? É certo. Então assim, primeiro eu vou falar sobre umas coisas que são até um tanto óbvias, né? O medo da doença, o medo do desconhecido. As pessoas simplesmente, quando estão passando por uma situação estranha, elas muitas vezes não sabem exatamente como reagir, né? Outra coisa que está acontecendo, que faz com que as pessoas fiquem ansiosas, preocupadas, é essa mudança da rotina, né? Uma situação nova de estresse faz com que as pessoas tenham reações, por exemplo, de raiva, de angústia ou de tristeza, né? E essa nossa nova realidade, né, simplesmente ninguém esperava estar passando por isso, né? Verdade. Então a gente acaba tendo que nos despedir das expectativas que nós tínhamos, dos projetos, né? E ter que se preocupar com o agora, né? E outra coisa que também assola, isso tem prejudicado bastante as pessoas, é esse clima de instabilidade econômica, né? Então não tem como ficar mentalmente saudável se não sabe se vai conseguir pagar as contas, se vai conseguir comprar comida em casa, né? Ter os gastos com coisas essenciais, né? A gente percebe, né, doutor, que com esse tempo, além de tudo isso, os problemas que já existem, as pessoas fazem uma polarização, aí um briga defendendo um lado, outro defende o outro, vai nas redes sociais e vira aquela confusão total. Isso também tem prejudicado muitas pessoas, né, doutor? Exato. Agora, doutor, como a pandemia tem influenciado, por exemplo, no consumo de bebidas e também de hábitos nocivos à saúde das pessoas? Pois é. Essa situação nova, né, e todos esses novos motivos de estresse, eles fazem com que as pessoas busquem formas de lidar com isso, né, e muitas delas são prejudiciais, né? Então, numa tentativa de se aliviar, né, de suportar essa tensão existente, as pessoas acabam buscando álcool, acabam bebendo mais, fumando mais ou usando entorpecentes, né? Mas é importante lembrar que essa estratégia, né, que é mal adaptativa de enfrentar essa nossa situação,
ela traz muitos prejuízos. Então, assim, por mais que as pessoas, né, acabem se sentindo um pouco aliviadas bebendo, é importante lembrar que o álcool ele diminui a imunidade, ele dificulta, né, ele faz com que a gente tenha menos competência para poder enfrentar esse vírus novo, né? Além de tudo aquilo que a gente sabe, traz muitos danos ao coração, ao cérebro, ao fígado, né? Em todo o corpo de forma geral, né? Prejudica a nossa capacidade de tomar decisões, né? A gente pode acabar tendo comportamentos inadequados ou nos colocar em situações de risco, né? É um refúgio que não refugia de verdade, né, doutor? Exatamente. Agora, doutor, antes de eu fazer a terceira pergunta, tem alguma dica, já que a pessoa busca um refúgio, busca se isolar, alguma outra coisa que ela poderia fazer, né, para aliviar um pouco a tensão? Esses dias uma ouvinte mandou uma mensagem, não só uma, várias, né? Eu tô ficando neurótica aqui, eu tô entrando em desespero, não sei o que eu faço. Tem alguma dica para essas pessoas, doutor? Justamente. Na verdade, assim, não existe uma resposta pronta para isso, né? E justamente pelo fato de ser uma situação nova, a gente está desenvolvendo novas estratégias de lidar com isso. Mas o que é sabido, né? Quanto mais hábitos saudáveis, como por exemplo, ter uma dieta equilibrada, ter um hábito de fazer atividade física, né? Procurar se expor ao mínimo possível a fontes de informação polêmicas que nos fazem ficar preocupados, né? Então tudo isso, de alguma forma, faz com que a gente fique mais tranquilo. Outra coisa, meditação, né? Quando necessário, passar por um acompanhamento psicológico ou até, quando necessário, um tratamento psiquiátrico. Tá certo, doutor. Agora, uma coisa que parece que demorou um pouco para a gente pensar foi na questão das crianças e dos adolescentes, né? Todo mundo recebeu as crianças em casa, tá todo mundo isolado, não tá tendo aula, e a gente pouco se deu conta do sofrimento que elas acabam tendo também. Como lidar com essas crianças, os adolescentes que estão longe da escola, sem contato com seus amigos e que de uma forma ou de outra sofrem tanto quanto nós dentro de casa, doutor? Exatamente, né? Essa mudança brusca ela afeta todo mundo, mas a gente não pode esquecer de que também afeta as crianças, né? E uma coisa que tem acontecido é que tem havido uma quebra muito grande na rotina, né? Nas responsabilidades de todo mundo, inclusive das crianças. E isso, ter uma rotina, ter estrutura é fundamental para uma criança se desenvolver. Então, claro, a gente tem uma tendência a relaxar, a deixar que elas façam o que querem, mas é fundamental que elas tenham uma rotina, tenham horário para estudar, tenham horário para fazer suas atividades, suas responsabilidades, porque isso é o que permite, né, que elas tenham o desenvolvimento dos potenciais delas, né, que elas tenham a aquisição de novas habilidades e, claro, estão num contexto de isolamento social, mas dentro do possível, com os recursos que nós temos, né, de internet, de comunicação, fazer com que elas tenham alguma forma de socializar, né? Isso é importante também, né, doutor? E a criatividade, que eu percebo que às vezes também o pai e a mãe falam, bom, já que tá todo mundo aqui dentro, dá um smartphone na mão e deixa o filho à vontade, né? Justamente, é muito mais fácil, né? Não é bom, né, doutor? De forma alguma. E os idosos, doutor, de que forma o isolamento os afeta? A gente percebe que os idosos gostam muito de conversar, de dialogar, de ter esse contato, e de repente eles são obrigados a ficar dentro de casa, e aí o filho, o neto, não vai sair, todo mundo põe aquela pressão em cima deles. Como que faz, doutor? Talvez a população mais afetada seja justamente dos idosos, né? Porque realmente é uma população de risco que a gente tem que ter maior preocupação, né? Que tem uma mortalidade maior. Então, estão sendo mais isolados, né? Todas as pessoas estão, né, cuidadosamente isolando mais os seus familiares que são idosos. O que é um problema muito grande para eles, né? Porque justamente como você disse, os idosos, eles têm o hábito, né, de socializar, de se encontrar pessoalmente, né? Eles não estão tão inseridos nessa conexão digital que a gente presencia nas gerações mais atuais, né? Então, assim, na verdade é algo que já tem sido feito, mas é importante reforçar. A gente tem que oferecer para esses idosos uma rede de apoio, né? Que é fazer compra de mercado, fazer tudo aquilo que a gente pode para expor ao mínimo os nossos idosos ao risco de contrair essa doença. E só mais uma coisa, né, que é importante citar, que na população idosa, o isolamento, né, ficar isolado, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico, que é o delírio. Né? O que é o delírio? É um estado de confusão, de desorientação. Às vezes o idoso pode acontecer de ficar agitado por conta do isolamento. Então,
tem que ter atenção e, se necessário, buscar tratamento adequado. Isso, e a família é importante, quem está convivendo lá junto com ele, está sempre conversando, né? Sempre fazendo essa ponte, essa ligação, né? Dando toda a atenção, né, doutor? Justamente. Falamos do idoso, das crianças, agora de que forma a pandemia influencia os relacionamentos conjugais, já que casais em geral têm passado mais tempo juntos, e a gente tem percebido, inclusive tem aumentado, né? Separações, brigas, agressões. De que forma, doutor, essa pandemia tem influenciado esses relacionamentos? Pois é, essa é uma pergunta muito polêmica, né? Eu ouvi na rádio recentemente um psiquiatra falando que certamente vai haver um aumento no número de divórcios. Uhum. Só que assim, o que a gente tem observado é que esse contexto de forçado, né, de uma aproximação, né, os casais estão tendo que passar mais tempo juntos. E o que isso acaba causando nessa relação? A relação acaba, o resultado dela se acelera. Então, pessoas que não tinham identificação, que passavam pouco tempo juntas e estavam ocupadas e simplesmente postergavam, né, essa relação, quando estão juntas elas começam a perceber que realmente existe uma incompatibilidade e acabam acelerando esse processo que já era inevitável de uma separação. Mas também é importante falar que o contrário também é verdadeiro. Tem um lado bom, né, doutor? Exato. As pessoas que realmente têm uma identificação, pessoas que já tinham, né, uma proximidade, elas têm nesse isolamento uma oportunidade, né, de criar novos vínculos, de ter boas experiências juntos. Isso vem como uma possibilidade de fortalecer um relacionamento, né? Isso é bom, isso é ótimo também. A gente tem percebido, principalmente aqueles casais que já estão sempre buscando ter uma intimidade maior. Isso eu vejo lá em casa também, a gente se apegou ainda mais, a gente tem mais uma dependência assim, sadia um do outro. Isso é bom demais, que a gente nessa correria, um trabalha, um entra e outro sai. Isso é terrível e deu uma amenizada, uma melhorada agora quando a gente fica um pouco mais, até por conta de mudança de horários, de trabalho, no caso da minha esposa. Então isso foi bom demais. Para algumas pessoas isso tem sido muito bom. Como diferenciar as reações normais de sofrimento de um transtorno psiquiátrico? Nós estamos aí vendo tantas pessoas sofrendo com esta situação, e como que a gente vai diferenciar esse sofrimento, doutor, de uma pessoa que está com transtorno psiquiátrico ou apenas um sofrimento diante dessa pandemia? Pois é. Então, nessa situação tão extrema que a gente está passando, é inevitável que todo mundo acabe tendo reações de sofrimento, né? Todo mundo está passando por isso, sofrendo. Verdade. E quando que isso se torna passível de um tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico? Chega um momento em que o sofrimento ele se torna difícil de suportar, ou até mesmo insuportável, né? Aquela pessoa que, nessa nossa nova realidade, acaba ficando triste além da conta, se isolando, né? Não quer se cuidar, não quer tomar banho, ou então está tão ansiosa a ponto de ter limitação, né? na sua capacidade de fazer suas atividades diárias, né? Então, quando existe um prejuízo na funcionalidade da pessoa, das relações, é um indicativo bem importante de que existe um benefício fazendo um tratamento psiquiátrico. Doutor, a gente percebe também, hoje não raro, as pessoas têm vivenciado muito essas situações dessas doenças psicossomáticas, e elas sentem na própria pele, no corpo, porque há uma manifestação física também, muitas vezes, né, doutor? Justamente. E é uma coisa que a gente tem observado na prática, né? Desde que começou a pandemia, tem aumentado muito os transtornos de ansiedade, crises de pânico, síndrome do pânico. Isso aumentou bastante mesmo. Isso é terrível. E a pessoa vai buscar um cardiologista, eu estou com problema no coração, eu acho que eu vou morrer. O psiquiatra sempre é o último, né? É verdade. E é justamente por isso, inclusive, por isso nós temos essa pergunta, que ainda há muitos tabus a serem quebrados e não muito tempo a gente pensava assim, eu não quero saber de psiquiatra não, que isso é coisa para louco, para doido, e tudo isso vem sendo desfeito, até mesmo na área religiosa. Muitas pessoas pensavam assim, doutor, quem vai atrás de psiquiatra é porque não tem fé em Deus, porque não confia em Deus, e tudo isso vem sendo desmistificado, porque as pessoas estão percebendo que não tem nada a ver, o problema é muito mais do que apenas ter uma fé, é um problema, como o próprio nome diz, psicossomático, são várias somas que levam a pessoa
a viver uma situação de sofrimento dessa, né, doutor? Exatamente. Então, assim, o psiquiatra ele está deixando de ser aquele médico de louco que ele é recorrido só em casos extremos, né, em que a pessoa está realmente muito mal. Então, claro, hoje ainda existe, né, esse mito, essa ideia, mas assim, as pessoas estão buscando mais o psiquiatra. E a grande maioria dos pacientes que buscam não são pessoas loucas, desequilibradas de forma alguma, né? A grande demanda de atendimento psiquiátrico são de pessoas que têm um transtorno ansioso leve, um transtorno depressivo leve. São pessoas, inclusive, que muitas vezes não fazem tratamento, elas acabam lidando com seus sintomas, administrando, sem buscar ajuda alguma, né? Mas não deixando de sofrer, né? Às vezes com medo, né, doutor? O que a minha família vai pensar? Vai falar que eu tô doido se eu for atrás de um psiquiatra. E vai deixando, e a doença vai se agravando, né? Exatamente. A gente tem percebido isso, é um sofrimento grande, a pessoa vai sofrendo, ela não aceita, ela não concorda que ela está sofrendo, que ela precisa de um tratamento, né? E às vezes não só ela sofre, como as pessoas que estão ao redor também sofrem, né, doutor? Sem dúvida alguma. E vai ficando mal até o ponto de se tornar uma situação insuportável, né? O que não deveria ser assim, né? O ideal seria, quanto antes for possível de se resolver, fazer isso, né? Tá certo. Eu estou falando com o doutor Bruno, ele que é psiquiatra, e hoje vem conversar conosco, falar dessa grande realidade diante dessa pandemia. Quantas pessoas têm sido tocadas por essa doença, essa soma de angústias, de aflições, de medos, de inseguranças, e que vão despertando, né, vão desencadeando doenças psicossomáticas. Agora eu gostaria que o doutor deixasse a mensagem justamente para essas pessoas que também sofrem, doutor, e acham que não precisam de tratamento, às vezes vai necessitar de um medicamento, de um apoio, de uma ajuda. A sua mensagem para essas pessoas, doutor? Eu gostaria de falar para essas pessoas, né, que padecer de um sofrimento psíquico não é falta de fé, não é falta de força de vontade, não é frescura, como essas pessoas tanto ouvem. Falta de uma enxada para trabalhar, como alguns diziam, né? É muito comum de se ouvir isso. Então, assim, muitas vezes um sofrimento psíquico, ele acontece por um desbalanço químico mesmo. Então, não é... Às vezes a pessoa tem uma vida ótima, tem uma família boa, tem estrutura, tem uma boa profissão e ainda assim não se sente bem. Daí, nesse caso, entra a figura do psiquiatra, né? Muitas vezes é simplesmente um ajuste químico que faz com que a pessoa se sinta bem, seja funcional e consiga seguir em frente. Tá certo, tá aí. Conversei com o psiquiatra Bruno. Ele veio trazer essas informações tão importantes para nós. Quantas pessoas estão sofrendo e às vezes vão deixando, vão mandando para frente, como diz o dito popular, empurrando com a barriga, e o problema vai ficando cada vez pior. Então pare de sofrer, né? Não tenha preconceito, busque um profissional que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Não só uma boa conversa, se necessário for, vai, né, te medicar e vai fazer um bem enorme. Tem muita gente também, doutor, que começa o tratamento, começa a se sentir bem e fala, eu não preciso mais não, e foge. E justamente, não vai mais. Acontece muito. Há tratamento online. A nossa diretora artística veio falar conosco. Se hoje também, doutor, está tendo atendimento online, as pessoas conseguem encontrar isso? Sim, excepcionalmente nesse contexto de pandemia, né, o CFM, o CRM, ele permitiram que sejam feitas consultas à distância. Então, isso está sendo possível, fazer teleconsulta, né, avaliações, claro que não é ideal, mas dentro das nossas limitações isso é algo possível. Vai ajudar muito, né, doutor? Eu quero agradecer imensamente sua presença aqui conosco, trazendo essas orientações de grande valia para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes, e quando tiver alguma novidade, alguma coisa importante para nós, eu tenho certeza que nós voltaremos a entrar em contato contigo, Dr. Bruno. E mais uma vez, muito obrigado, a Rádio Coração agradece de coração, viu? 8h18, 8h18 na sua Rádio Coração FM. Você acompanhou através da Rádio Coração Prevenção e Saúde. Prevenções das doenças e orientações feitas por profissionais de medicina para uma vida saudável. Segurança pra feliz viver, encontro em Deus refúgio
anjo que me faz crescer. Ele é a rocha quando tudo desabar, fortaleza na minha fraqueza. Deus é meu farol a me guiar. Meu Deus, eu quero estar em tuas mãos. Sou barco a vela que entrega ao vento a direção. E o meu barquinho vai navegando nos caminhos